Os imigrantes vênetos aqui no sul do Brasil não eram pobres de fato, só que eles tinham, claro, comida, terra, produção, eles tinham tudo isso, mas mesmo assim viviam quase sempre sem dinheiro. Então, por que isso acontecia? A gente vai ver nesse vídeo aqui. Fica até o final, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. Você que deseja aí apoiar o canal Língua Mari, é possível fazer isso, né? Através do clube de membros, tem lá conteúdo exclusivo e também, é claro, coloco outras coisas, além de vídeos, como vídeos que não vão aqui ao vivo, vai para lá, eu também coloco outras coisas, por exemplo, você que é descendente de vênetos, tem músicas lá em vêneto, tem música medieval com letra em vêneto e também com a tradução. Então é possível tornar-se membro do canal Lenguamar e você ajuda o canal, né? Ajuda o canal a se manter e ainda assim tem conteúdo. Caso você não queira só fazer uma colaboração, é possível fazer ela por meio do Pix 54992622828 também. Você estará ajudando o canal Lenguamare. Muito bem, começamos então o nosso vídeo. Primeiramente, eu já vos saúdo e peço para que, se houver algum problema no áudio, algo assim, vocês me comuniquem. Né? Por enquanto, parece que está ok aqui o áudio. Qualquer coisa, por favor, me digam. Até posso conferir. Vamos ver como é que está o áudio aqui. Antes, parece que está ok, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês me digam. Olha só, então, esse daqui é um fato intrigante, né? A terra dava tudo, com certeza. É só saber plantar e ter as sementes e você conseguia, né, tirar as coisas básicas da terra, menos acesso ao mundo. E isso a gente já consegue ter uma breve noção do que acontecia. Então, a terra só fazia sentido se gerasse melhoria material para as pessoas, né? Ou seja, produção que pudesse ser comercializada. Até hoje é assim, só faz sentido numa escala comercial se você consegue plantar não só para sobreviver, mas também para comercializar esse produto. E aqui que se encontra o principal problema. O principal obstáculo era o transporte precário da época, a dificuldade de comercialização. Então, isso não era um detalhe, era o fator central que definia o sucesso ou o fracasso da colônia, ou seja, se a gente for lá para o individual, definir o fracasso também da família ou o sucesso dessa família em se manter. Então não adiantava produzir sem entrada, sem estrada, riqueza, né, virava estoque parado. Aliás, como hoje em dia, não adianta só produzir. Se não tem um meio de escoar, isso daqui acaba virando só estoque, o estoque perece, você não consegue consumir todo e também não vai ter liquidez, de certo modo, né? O isolamento geográfico dessas colônias por muitos e muitos anos é que desfavoreceu, né, o imigrante. Então, quanto mais longe do rio, mais perto da pobreza. Então, muitos deles estavam assentados longe do rio e o rio era a ferrovia daquela época. As colônias ficavam entre o vale do rio Jacuí e as bordas da Serra Geral, né? As mais distantes do rio tinham piores condições de transporte e maior isolamento econômico. Eram essas ainda que sofriam mais. Então, o Rio era essa rodovia da época. A gente precisa prestar atenção nisso quando falamos sobre imigração dos primeiros que vieram, dos nossos imigrantes. Sem acesso a ele, o custo explodia. Hoje também, né? Quanto mais longe do local de transporte você fica, a sua logística acaba se tornando cada vez mais cara e mais inviável também. Para vender um produto, o colono levava quase uma semana para vender um produto, só para chegar no ponto de transporte. Então era muito tempo, uma semana só para chegar lá no ponto de transporte, para então começar a fazer a logística. Isso daqui acabava sendo um grande empecilho para o desenvolvimento também das famílias. O caminho típico que se fazia na época eram 6 dias em lombo de mula, você levando a sua mercadoria, mais carroça, até Monte Negro, que é uma cidade, né? E lá existia então o porto fluvial no Rio Caí. Né? Depois, mais um dia até Porto Alegre. Então, outra rota alternativa que se tinha era até São Sebastião do Caí, só que levava o mesmo tempo absurdo. Então, você não tinha saída, era necessário um
ou o outro. Isso aqui é apenas uma semana para você conseguir, então, iniciar, startar a logística do seu comércio, do seu produto, para que ele chegasse até o outro local. Isso aqui não era uma exceção, era o padrão, era a regra, que fique muito claro. Então hoje a gente costuma reclamar do frete, né, eles levavam uma semana para começar o frete, né, eles levavam uma semana para começar isso. Quanto mais produziam, menos valia. Então custos altos de transporte acabavam fazendo, com que se tivesse uma consequência brutal, que era o quê? A queda no preço dos produtos agrícolas naquela época e, ao mesmo tempo, produtos industrializados que vinham da capital e ficavam mais caros. O resultado disso só podia ser um sistema completamente desfavorável para os colonos. Bem, traduzindo de um modo um pouco mais simples, vendia-se barato e comprava-se caro. Então eles tinham esse problema, tudo que eles produziam acabava sendo vendido a um preço muito abaixo e eles precisavam, quando era necessário comprar, eles precisavam sempre comprar por um preço muito caro mesmo. Isso é essencial, né? Dá para a gente conectar isso com a economia moderna. O quão difícil é. Por exemplo, você tem um salário mínimo que é baixo em relação aos custos da sua vida. Isso acontece no Brasil, né? O salário mínimo é baixo e aí muitas pessoas, quanto menos você ganha, mais dificuldade você tem para viver, certo? E aí nós temos o problema também naquela época das estradas que eram impraticáveis, né? Quando chovia, por exemplo, a economia simplesmente parava. As estradas eram estreitas e depois que elas acabavam sendo alargadas por conta das carroças para passar, né, essas carroças aí, elas viravam verdadeiros atoleiros. Então, os problemas principais era o barro profundo que chegava, se uma pessoa caísse, há relatos ali, né, documentados em livros como esse daqui, que eu já mostrei para vocês, né, dos próprios colonos, há relatos documentados que se a pessoa caísse em certos determinados pontos, ela podia se atolar até a cintura, era como se fosse areia movediça, então era muito perigoso, barro profundo, buracos perigosos, pedras misturadas ao lamaçal e pontes precárias. Isso tudo quando não se encontrava mata fechada, que daí então se tinha esse problema, ou seja, para você conseguir sobreviver era preciso sempre escolher qual problema que se iria enfrentar, né? Ou a mata fechada que era preciso abrir, ou passar de um jeito muito precário, né? Muitas vezes a pé, ou então essas estradas aqui horríveis. Então a pessoa podia afundar até a cintura, como eu mencionei aqui para vocês. Não era a estrada ruim, era um risco, na verdade, físico atravessar. Não era só a estrada ruim, era um risco físico atravessar essas estradas aqui. Bom, nem a natureza ajudava, como a gente já consegue ver, essas matas tropicais que nós temos nas áreas baixas, elas são de fato bem complicadas de você trabalhar com elas, né? A mata de araucária nas áreas altas, então você vai ter ali terreno acidentado, pedregoso, difícil circulação, nada, absolutamente nada conseguia ajudar, era desfavorável naquela época ali, menos quando a mata era mais fácil, assim o terreno ainda piorava. A mata era fácil em certos pontos, o terreno era ruim. O terreno era ruim em certos pontos, a mata piorava. Então, era sempre esse problema aqui. Aí, depois de muitos anos, vem uma solução que, por vir depois de muitos anos, acabou sendo uma falsa solução, que era a ferrovia. Ela chegou tarde demais. Então, a solução, claro, ela existia, o trem, ele já existia, já fazia tempo que existia o trem, mas ele chegou para os colonos vênetos 40 anos depois, 40 anos atrasado. Então a ferrovia começa em 1874 e ela vai pegar ali Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, só que é só lá em 1910 algumas colônias da Serra Gaúcha foram conectadas, que é onde inicia a imigração no sul do Brasil, né, na Serra Gaúcha. Só algumas foram conectadas e lá em 1910, enquanto a região que hoje a gente chama de região metropolitana, já em 1874 estavam favorecidas com isso e, portanto, o comércio abundou de certa forma, né? E aqui não, só em 1910. Ou seja, gerações inteiras viveram isoladas e, por consequência, sem liquidez alguma,
Quando eu falo sem liquidez, sem dinheiro, sem papel na mão, né? Não passava-se fome de fato. Existe, às vezes, esse pensamento que as pessoas estavam morrendo de fome. Não, não passava-se fome, ao menos não aquele que produzisse. E para ficar com o terreno e, enfim, conseguir pagar, era necessário que existisse a produção. Então, presume-se que ninguém que estivesse aqui ficasse vadiando, né? Porque era necessário você contrair uma dívida e tinha o terreno e precisava. Então, até 2 anos ali naquele terreno sem produzir, você era expulso. Portanto, ninguém passava efetivamente fome, né? Porque eles produziam, mas não se podia comprar quase nada, não se tinha dinheiro, tá? Pode ser que, claro, essa situação modificou depois, mais tarde, famílias que não acabaram ficando sem muitas terras, né? Acabaram sim passando necessidades como fome, mas aí a gente já está falando num contexto mais para frente. Eu estou falando lá no início, quando se tinha terra, se tinha produção, mas não tinha como escoar o produto e por conta disso dinheiro não existia. Podia existir o porco, a galinha, a comida que eu posso matar, mas eu não consigo vender, tá? Assim, a gente tem um conceito meio estranho, né? Um conceito estranho, que é a pobreza com fartura. Pobreza com comida, porque se produzia comida, mas não tinha como comprar. E é necessário, né? Nem tudo a gente consegue produzir. Então, eles tinham tudo menos dinheiro naquele início ali. Os colonos possuíam trigo, possuíam milho, porcos, galinhas, feijão, banha, batata, ao menos a grande maioria deles, né? Mas quase nenhum dinheiro. Isso daqui era um problema enorme também e que vai desencadear em outras coisas que eu pretendo falar em outros vídeos, tá? Era uma pobreza sem fome, que é muito estranho, né? Era uma pobreza material, sem fome. É por isso que ele se vestiu muito humilde, né? A gente vê fotos aí, roupas surradas, calçados, né? As pessoas pareciam que estavam sempre com roupa velha. De fato, eles estavam com roupas velhas. Muitos, grande maioria, por muito e muito tempo, só conseguiu ficar com aquelas roupas que trouxeram lá do Vêneto, né? Enfim, do seu local de origem, conseguiram permanecer com essas roupas por muito tempo aí. Tá? Então não conseguiam vender, assim não ganhavam dinheiro. Dinheiro era necessário para quê, por exemplo? Não só para roupa, mas para sal, açúcar, café, roupas, né? Óbvio que a gente já mencionou aqui, mas sal, açúcar, café, ninguém produzia aqui, por exemplo, café, nem açúcar, nem sal, se extraía sal, então era necessário essas coisas aí, né? Principalmente o dinheiro. E existia uma grande dependência, sim, do mercado externo. Então, eles produziam a comida, mas dependiam de fora para viver também. Precisavam vender excedente para comprar, né? Itens básicos não produzidos localmente, e eu já falei para vocês, não se extrai sal aqui, né? Não se extrai sal de qualquer lugar. Vender era difícil, tinha todos esses empecilhos da logística, o empecilho também de muitas vezes o produto agrícola ser desvalorizado, e o preço, né, acabava sendo baixo por consequência de tudo isso. Então, acaba o quê? Criando um ciclo estranho, um ciclo que ajuda a pessoa a ficar numa pobreza, né, material, mas ela ainda tem comida, ela tem uma pobreza ali de outro aspecto. Então, eles era um ciclo de produção, pouco valor, pouca renda e a dependência de mercado externo. Então, eles acabavam sempre ficando dependentes de certo modo, né? Quem realmente lucrava com os nossos imigrantes vênetos, enfim, nessa situação aqui, não eram eles. Eles acabavam não lucrando, eles contraíram uma dívida, tinham que pagar aquela dívida e, ao mesmo tempo, eles não ganhavam um lucro efetivo, porque venha a concordar que plantar para sobreviver não é lucro, né? Você está fazendo o mínimo, o básico para você conseguir comer, né? Então, na verdade, naquele início ali eram os comerciantes ligados a casas comerciais alemãs em Porto Alegre. Por quê? Porque se existia a ferrovia, tudo aquilo, né? Então chegou tudo muito antes lá. Então, as casas alemãs de comércio lá da região de Porto Alegre acabavam dominando o comércio e cobravam taxas altíssimas por conta disso, né? Mesmo com o comércio fraco, davam crédito assim aos comerciantes locais. Então, dando crédito, você também acabava endividando certas pessoas, né? Bom, o sistema ele já nasceu de certa forma assim concentrado. Quando a gente olha do ponto de vista desses nossos imigrantes, eles já estavam dentro de um sistema que eles
era o alimento ali daquele sistema, né? Poucos dos nossos imigrantes acabavam controlando o dinheiro de certa forma assim, tá? A vida do colono, ela era simples, mas, claro, não miserável ao ponto de morrer de fome, mas ela era simples. Eles não eram assim miseráveis nesse aspecto, eles viviam com dignidade, porém isolados. Então, se a gente for pegar um pouco sobre o desenvolvimento da vida, existiu o trabalho intenso, muito intenso, sem grandes preocupações imediatas, e as dificuldades se traduziam principalmente no material, por exemplo, roupas, calçados ou coisas que não eram produzidas aqui, era necessário se ter, né, mas eles não seguiam, né? Obviamente, quando falava sobre roupas, era um pouco até mais fácil do que nos dias de hoje, porque eles não seguiam moda nenhuma, né? Eles não tinham essas frescuras que as pessoas têm hoje em dia. Ah, eu preciso de um tênis, eu preciso disso, aquilo. Não se comprava, se tinha um sapato, aquele sapato durava por longos períodos, por longos anos passava, era de tradição de família em família, às vezes se passavam as roupas, né? Adiante. Então, eles viviam com bastante simplicidade, às vezes a roupa não era tanto o problema quanto outras coisas necessárias, né? Não faltava comida, mas faltava acesso em grande parte. Então eles viviam esperando o futuro chegar, o futuro com mais acesso chegar, tá? Expectativa constante de abertura de estradas, melhora no transporte, valorização do trabalho. Então isso mantinha, de certa forma, aí a motivação das pessoas e a permanência nas colônias. É certo que tiveram aqueles que foram embora, dificilmente esses aqui do sul do Brasil, a retenção era maior, né? Porque eles tinham ali um compromisso, eles tinham uma dívida assumida, tinham os lotes, os terrenos, então quando você assume muita coisa, muito compromisso, diferente de muitos daqueles que foram para grandes centros, né? Pegaram ali, trabalharam desassalariado, viveram numa pensão, isso, aquilo, talvez até era mais fácil que muitos tenham ido embora e muitos foram, né? Mas quando você assume um compromisso com dívida, com lote, com terreno, chama o irmão, chama não sei o que, daí já é um pouco mais difícil. Então, por isso que a imigração no sul do Brasil, ela tem essa característica bastante das famílias inteiras se assentarem e aqui ficarem, né? Porque você assumiu um risco gigantesco para depois, não, às vezes, como é que vai voltar, né? Vai pagar toda a dívida? Vai fazer todo esse trabalho para depois voltar? Fica estranho, tá? Então existia essa permanência nas colônias e a motivação de que não vai ser sempre assim, apesar de gerações inteiras terem vivido desse jeito aí, e só depois os outros é que colheram, né, o que eles fizeram. Nós temos alguns relatos interessantes da época, relatos não colonos, mas existem os relatos dos colonos que eu já trouxe para vocês e que eu vou trazer, mas é importante que a gente veja relatos de outras pessoas que estavam envolvidas no processo e que não eram os colonos em si, para que não se tenha essa falsa impressão de que não, essa é só a versão do colono. Não, não é verdade, tá? Então, nem o próprio governo, na época, conseguia pagar os colonos em dia, né? Quando eles trabalhavam, por exemplo, nas estradas. Então, às vezes, a gente pode ter a falsa impressão que eles ganhassem tudo direitinho. Existia sim, era adequado que houvesse o valor pago, né? Mas só que nem sempre esse valor chegava na hora certa. Isso gerava um risco de revolta, como aconteceu muitas vezes, né? Se não tivesse acontecido, se não tivesse sido assim, a gente não vai ter relatos importantes como o do diretor da colônia de Caxias do Sul, próximo daqui, né? Um documento oficial enviado ao inspetor de terras e colonização do Império, da data de 24 de setembro de 1878. Ele diz o seguinte, que o atraso no pagamento das diárias, né, dos colonos ali, ou seja, do trabalho diário, tem sido problemático. Então ele acrescenta que o governo tem deixado acumular muitos meses para pagar de uma só vez, deixava acumular, né? O que causa desordens que podem prejudicar o pagador, né? Então já havia sim uma tensão viva social, né? E um risco de instabilidade e revolta nas colônias. E depois a gente pode também ir lá para o cônsul da época, o cônsul italiano no Brasil da época, que era o senhor Pasquale Corte. A gente vai ter aqui a visão oficial italiana sobre a imigração, e é uma visão oficial de 1884, né? Oficialmente tudo era um sucesso, ele deixa claro isso, né? Mas a realidade no campo ela se traduzia de uma outra forma. Então o cônsul da época italiano, ele disse o seguinte: esplêndidos resultados quando olhava-se
para a construção, para as colônias, né? Que a colonização alcançou em poucos anos, secundada pela paterna proteção do governo, né, do Brasil, né? Então ele tentando manter ali uma diplomacia. Ou seja, existia, óbvio, esse exagero positivo, a tentativa de incentivar a imigração também naquela época aqui, então o cônsul acabava fazendo parte, porque a Itália tinha oficializado esse discurso para tentar incentivar a imigração ali, para ir vir para o Brasil. Só que daí ele relata algo que é importante, que as pessoas que pelo menos tivessem um senso crítico teriam visto, né, que o discurso anterior era meio que balela, porque ele diz a abundância de alimentos, mas nota-se um pouco a escassez do numerário. Né? Ele diz um pouco a escassez do numerário, ou seja, nota-se a escassez de liquidez, a escassez de dinheiro, dinheiro papel. As pessoas não têm como comprar as coisas, né? Elas não passam fome, mas não têm dinheiro. Ou seja, é muito limitado. Então, se a gente for fazer uma tradução direta, o que acontecia? Existia comida, mas o dinheiro não existia, como eu já relatei para vocês. Então, eles tinham comida sobrando, mas não dinheiro. Bom, a história da imigração vêneta, principalmente quando a gente for ver esse fenômeno aqui no sul do Brasil, iniciando pelo Rio Grande do Sul, e aqui são os primeiros anos, né? Então, no Rio Grande do Sul que essa epopeia inicia esse fenômeno da construção do zero e tal. Então, a história dessa imigração vêneta não é só sobre trabalho duro, as pessoas só falam sobre isso, né? O trabalho duro, o trabalho duro, o trabalho duro. É sobre um povo que produzia riqueza, sem sombra de dúvidas, mas só que ele estava preso em um sistema que não deixava essa riqueza circular. Né? Um povo que produzia comida, produzia alimento, mas ele não conseguia comprar. Ele não conseguia comprar. Tá? Eles venceram, é óbvio que eles venceram, mas não porque eles tinham condições para isso, mas eles venceram apesar delas, né? Apesar dessa falta extrema de condições que se tinha da época. E você acha que isso foi, de fato, incompetência só do governo, ou foi um sistema, de certa forma, alimentado para manter o colono dependente? Então, queria que você deixasse aí o seu comentário. Eu já aproveito e te convido aí para fazer parte do dia 16 e 17 de maio, que é a nossa imersão, nosso workshop DNA Vêneto, desvendando sua história. Você vai saber mais sobre a sua história vêneta, mas do lado genético. Ok? Você pode trazer os seus resultados aí de DNA, né, para falar um pouco sobre eles. Vai ter o pessoal também da Nexogeno, que eu já coloco aqui na tela para vocês. É uma empresa de genética e DNA, então vocês conseguem acessar o site deles, tá? Se vocês quiserem, é o nexogeno.com. E lá vão ter uma série de produtos, eles fazem muitas análises ali detalhadas, melhor do que certas empresas famosas que temos aí no mercado. Se você quiser adquirir algum produto que está ali, pode utilizar o meu cupom, LenguaMari15, tudo junto, LenguaMari15. Eles vão estar aqui nesse dia, tá? Para falar mais sobre genética. Ah, então, dia 16 e 17, genética voltado para o nosso lado, né? O lado vêneto, o lado ali da Itália. Então, dia 16 e 17, se você quiser participar, pode entrar no grupo que está aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar nos primeiros comentários fixados. Você, assim, demonstra interesse em participar dos dias e depois eu te informo como vai ocorrer o valor, enfim, da inscrição, mas corre lá porque são as últimas vagas para fazer parte, as vagas são limitadas aí. E os primeiros que se inscreverem vão ter os seus resultados avaliados pela empresa, pela Nexogeno, né, os seus resultados de DNA. Muito bem, já falamos aqui da imersão, também falamos da Nexogeno, para você dar uma olhada lá, e eu já deixo aqui sempre a minha recomendação, caso você tenha interesse por reconhecimento de cidadania, não precisa ser só cidadania italiana, cidadania portuguesa, Luxemburgo, outras coisas, vistos consulares, você pode falar com a Alma Cidadania. Entre em contato com eles também para se informar sobre essa limitação da cidadania, como vai acontecer, o que está acontecendo de fato, se vale a pena encaminhar o processo agora, entre em contato com eles. Qualquer coisa, eles são parceiros do canal, você também tem desconto no serviço com eles lá, tá? É só mencionar que chegou até eles através do canal Lengua Mare. Muito bem, pessoal, então
Esse era o nosso vídeo. Não deixa de comentar aqui o que você acha de tudo isso, né? Será que só foi incompetência do governo ou houve sim um sistema ali atrelado para manter o colono nessa dependência, tanto por parte do governo, assim como por parte do mercado que já estava estabelecido, o mercado alemão na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Não deixa de comentar e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.